Olá, estudantes da segunda série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, para o nosso bate-papo, nós vamos ter uma aula de aprofundamento, a cultura no período imperial, Vamos analisar aí algumas fontes históricas e a necessidade que o Brasil tinha no século XIX, principalmente pós-independência, em criar uma identidade cultural, uma identidade nacional, O nacionalismo. Nós precisávamos, neste período pós-independência, se desvincular da imagem de ser uma colônia de Portugal. E nesse sentido, a produção cultural, a literatura, a produção artística, a música, vai contribuir, portanto, para a formação de uma identidade cultural aqui no Brasil. Como objetivos de aula, vejam só o que eu trago para vocês, Contextualizar a identidade cultural do Brasil durante o período regencial, durante o período imperial, e analisar a partir das fontes históricas a produção cultural deste período, Não só do período regencial, como do período imperial como um todo também. E é isso que a gente se propõe a discutir e eu convido você para fazer essa discussão junto comigo, Então aqui, pessoal, você se recorda, da maneira que a gente pode dividir historicamente a história do Brasil durante o século XIX? Trago aqui a imagem para vocês, do infante Dom Pedro, ainda criança, futuro monarca do Brasil. Então você se recorda como que eu posso fazer essa divisão desse período, da história do Brasil? Então, olha só, a história do Brasil ela pode ser dividida no século XIX, que é o chamado período imperial, porque o Brasil foi um império. Olha aqui a bandeira imperial do Brasil, neste período pós-independência, essa criação da bandeira imperial. E a gente pode dividir esse período em primeiro reinado, 1822 a 1831, quando Dom Pedro I foi o nosso imperador, abdicou ao poder em 1831, retornando para Portugal, deixando aqui no Brasil seu filho Dom Pedro II, de apenas 5 anos de idade, para governar o Brasil. Devido à incapacidade do monarca, sendo ele uma criança, em governar o Brasil, nós temos, portanto, o período regencial entre 1831 e 1840, e em 1840 um golpe, chamado golpe da maioridade, antecipa a maioridade civil de Dom Pedro II. Ele assume o trono aos 14 anos de idade e governa o Brasil por quase meio século, São 49 anos de governo de Dom Pedro II, chamado de Segundo Reinado, E aqui, pessoal, convido você a fazer essa reflexão, O que é ser brasileiro, Vamos pensar o que é ser brasileiro. Qual é a nossa identidade cultural? Trago aqui essa representação, mosaico, com o mapa do Brasil. Quais são os elementos culturais que identificam nós brasileiros como uma nação? É claro, e a gente tem esse entendimento, que o Brasil, com o seu tamanho continental, ele apresenta aí uma diversidade cultural muito grande. Porém, a nossa matriz étnica, ela é composta por 3 raças, O indígena, os povos originários que habitaram o nosso território, que habitam o nosso território há milhares de anos, os portugueses que chegaram ao Brasil finalzinho do século XV, início do século XVI, e os africanos e africanas que foram trazidas e trazidos para o Brasil para serem escravizados. Então, a confluência dessas 3 raças forma um povo brasileiro e, é claro, posteriormente a chegada aí dos imigrantes europeus, que vão também contribuir com essa identidade, a formação da identidade brasileira, Memória e história, os museus, A pergunta é aí na sua cidade, tem um museu municipal, na sua escola tem um espaço
de história e memória, se na sua escola não tem, pode ser um projeto junto ao seu professor de história, sua professora de história, em montar um acervo, né, com os documentos oficiais e não oficiais que a tua escola, o teu município possui, né? Então, né, de quais museus você conhece? Né? Nós temos vários museus que trazem, né, que guardam essa historicidade. Eu trago aqui para vocês o Museu Atílio Rocco, né, que é um museu municipal da cidade de São José dos Pinhais, que conta a história do município de São José dos Pinhais, né, município da região metropolitana de Curitiba, né? E aqui o Museu Imperial, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, né, conhecido popularmente como Palácio Imperial, era a residência de verão, né, de Dom Pedro II, e ele também é aí guardião da nossa história, dos documentos, né, que retratam um pouco da história do Brasil neste período. Vejam, portanto, a importância dos museus, né, na história do Brasil. Então aqui cultura no período imperial, né? Durante o período joanino, 1808, 1821, quando Dom João VI veio para o Brasil, uma missão artística francesa foi trazida para o Brasil, né, a pedido de Dom João VI. E diversos artistas, né, europeus, mas principalmente franceses, vieram aqui para o Brasil e vão produzir artes plásticas, música, né, vão aí fazer uma efervescência cultural no Brasil no século XIX, né? A missão foi organizada por Joaquim Le Breton e, dentre outros que vieram, destaque para a figura do Debré e do Toné, que são aí dois grandes artistas que vão retratar aí a vida privada do Brasil, a vida pública no Brasil. Nesse período, o Debré, inclusive, em uma das suas viagens, passa por Curitiba e faz, né, um retrato da cidade de Curitiba. Olha aqui essa imagem, pessoal, chamo a atenção de vocês aqui, o casamento de Dom Pedro e de Dona Amélia, né, que é essa obra do Jean-Baptiste Debré e toda essa representação cultural, né? Então, é uma obra, e essa obra ela é uma fonte histórica, né, do casamento de Dom Pedro e Dona Amélia, né? Dona Amélia, que era a sua segunda esposa, casou-se com Dona Amélia após a morte da Imperatriz Leopoldina. Aqui, uma das temáticas abordadas durante o século XIX foi a temática indianista, de colocar o índio como protagonista na formação dessa identidade nacional. E aqui a gente tem a obra Moema, né, do Victor Meirelles, produzida em 1866, já no segundo reinado, que traz essa temática indianista, né? Essa e outras obras, né? José de Alencar, por exemplo, vai trazer a temática indianista nas suas obras, na sua trilogia, o Victor Meirelles e tantos outros, né? Nesse momento, o entendimento é que o brasileiro era formado pelo indígena selvagem que estava aqui e o branco europeu civilizado. Há uma exclusão da figura do negro, da negra, que foi trazida para o Brasil para ser escravizado. Ele não entra, né, segundo a visão artística do período, como formadores de uma identidade nacional. Isso vai ser construído somente no século XX. E aqui eu tenho uma atividade, né? A tela Moema inspira-se no canto 6 do poema épico Caramuru, do Frei José de Santa Rita Durão. O poema narra a desventura da Índia, que, abandonada pelo português Caramuru, se atira ao mar e segue o navio no qual ele está partindo. E daí a gente tem a representação da obra Moema do Victor Meirelles, como a gente viu, né? Quais são as características culturais que podemos observar na produção cultural durante o período imperial? Responda a atividade, a gente já vem para a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Quais são as características culturais que a gente pode observar na produção artística cultural durante o período imperial, né? Então aqui, ó, o século XIX ele é marcado por essa necessidade de criação de uma identidade nacional. Os romances que nós líamos até então, eles eram ambientados em Portugal. A gente precisa de romances ambientados no Brasil. Os artistas, né, representavam cenas do cotidiano português. Nós precisamos de artistas que representem cenas do cotidiano brasileiro. Então essa identidade ela vai ser explorada, né, pelo movimento literário e artístico conhecido como indianista, né, essa valorização dos povos originários como formador da identidade brasileira. Então o que nos diferenciava da cultura europeia, portuguesa, por exemplo, era o fato de que nós vamos ter a presença do indígena, né, dos povos originários na formação dessa identidade cultural. E nesse sentido, pessoal, a literatura brasileira contribui para a formação dessa identidade nacional. E a gente vai citar o José de Alencar, né? Olha ali a figura desse romancista cearense, o José de Alencar, que em 1865 vai publicar o romance Iracema, tá? E ele faz parte, essa publicação do José de Alencar, ele faz parte de uma trilogia indianista, né? Assim como o romance O Guarani e o Birajara, né? O romance Iracema, o nome Iracema, aqui, ó, a gente praticamente lê América ao contrário. Não é um romance que se passa na Europa, nas ruas de Lisboa ou flanando por Paris. Ele é um romance que passa aqui, é a lenda da criação do estado do Ceará, em que Iracema, uma indígena com o cabelo mais preto que a asa de uma graúna, virgem dos lábios de mel, se apaixona por um português cristão católico branco, que é o Martim. Então esse romance entre Iracema e Martim é isso que compõe essa mistura, essa fusão dessa cultura indianista e da cultura europeia que dá origem ao povo brasileiro na visão da literatura, na visão de José de Alencar, né? E essa temática indianista, ela representa um movimento de nacionalismo cultural, apoiado nessa ideia de exaltação do homem primitivo, né? Que está aqui antes da chegada do europeu civilizado, cristão católico, que vai atuar para tirar esse homem primitivo, né, da sua primitividade, né? E vai gerar ideias importantes para pensar a literatura brasileira, né, numa época pós-independência, em que se busca essa ideia da identidade nacional, como nós já falamos, né, excluindo a presença de africanos e africanas dessa construção da identidade nacional brasileira. Beleza? E aqui essa representação artística, né? Essa obra do Benedito Calixto, já no século XX, não é uma produção do período imperial. E essa obra ela representa, né, essa visão. Então os indígenas aqui, se você prestar atenção na obra, os indígenas aqui eles estão, né, sendo catequizados pelos portugueses, pelos jesuítas que vêm para cá, e a gente vai ter essa mescla desses elementos da cultura indígena com a cultura portuguesa. A gente vê que está dentro de uma oca, mas a gente vai ter a cruz, né, os elementos aqui, ao mesmo tempo que a gente tem a fogueira, as louças aqui, né, esse artesanato indígena e essa catequização, essa visão desse processo civilizatório que os portugueses vão fazer aqui no Brasil. Tá? Aqui uma outra representação artística, né, um quadro do Pedro Américo, chamado Independência ou Morte. É um quadro ali do finalzinho do Império, né, em que o Pedro Américo, que é o pintor que vai trazer esses temas, né, da literatura brasileira, da história nacional, para suas telas, reproduz essa cena, né, de Dom Pedro I, aqui no centro mais à esquerda, representando essa cena que é a independência do Brasil. E daí a gente tem algumas partes aqui para a gente pensar um pouquinho, né? Aqui a figura de Dom Pedro I,
Então, altivo, né, ele estava retornando de uma viagem, não estava sobre um cavalo, né, não estava com essa indumentária, né, o clima, né, segundo o que nós temos de relato na época, estava chuvoso, um lamaçal, e muito provavelmente eles estavam em cima de mulas, né. Aqui os dragões da independência também não era, né, utilizado essa paramentação dos dragões da independência, que existem até os dias de hoje. E aqui a representação da população, né, gente? Essa população que olha abismada essa independência do Brasil, né? E a composição do quadro como um todo tem uma estrutura de poder, né? Uma estrutura piramidal em que o poder ele está ali na figura de Dom Pedro I, beleza? E aqui eu trago uma atividade para vocês, ó, quais elementos são destacados, né, na arte brasileira do século XIX. Vou pôr esse tempo na tela para a gente responder e a gente já faz a correção juntos. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Quais elementos são destacados na arte brasileira no século XIX, não somente aqui na tela, né, da Independência ou Morte do Pedro Américo. Comentei com vocês em slides, né, anteriores da questão do poder piramidal, né? Então, se a gente pensar em uma pirâmide aqui, Dom Pedro ele está no topo da pirâmide, né? Ele que ocupa a principal parte aí da pirâmide. Como resposta à nossa atividade, a gente tem aqui, né,
que havia a necessidade de criar uma identidade genuinamente brasileira e que se afastasse dessa ideia de uma identidade que nos lembrasse ou que tivesse uma relação direta com Portugal. É inegável a relação com Portugal, pelo idioma, pelos hábitos que nós herdamos. Mas como um país independente, fizemos a independência em 1822, nós precisamos criar uma identidade, uma marca do que é ser brasileiro. Então, neste sentido, elementos da natureza do Brasil passam a ganhar destaque nas produções, as nossas florestas, né, os animais, as nossas belezas naturais e a figura do indígena, né, a arte indianista ganhando um protagonismo, né, como formador, esses povos originários como formador da identidade nacional a partir de uma miscigenação com o europeu. E aí, infelizmente, há um apagamento, né, uma exclusão da presença da população africana escravizada e afro-brasileira escravizada, em grande parte pelo preconceito do período, né, pelo racismo estrutural, que é algo que a gente combate até os dias de hoje, em fazer o apagamento dessas personalidades dentro das principais obras, quando retratadas sempre na figura de escravidão e não como contribuição da identidade brasileira. Aqui nós temos a nossa retomada, né? Então aí com a independência em 1822, nós tínhamos a necessidade de criar uma identidade nacional, né? E os elementos da natureza passam então a ganhar espaço na produção artística visual, na produção literária, até mesmo na música, né? Ali no final do século XIX, nós vamos ter aí as composições, né? Vamos lembrar de Carlos Gomes compondo uma ópera chamada O Guarani. Na literatura, obras como Iracema, de José de Alencar, a lenda da fundação do estado de Ceará, Iracema, que é a virgem dos lábios de mel, né? Essa indígena que é protagonista do romance, dessa trilogia indianista do José de Alencar, junto com o Birajara e outras obras, destacando aí essa presença indígena. E uma produção artística literária, né, que não retratava necessariamente a composição da identidade nacional, uma vez que a população africana escravizada e afro-brasileira ela era excluída desse processo de formação da identidade nacional brasileira. Aqui estão as nossas referências de aula. Eu agradeço a sua presença, agradeço o teu carinho, o teu compromisso. Até a próxima. Tchau, tchau.